O estado de Minas Gerais começou 2022 animado com a inclusão de mais 81 municípios na área de atuação da SUDENE, mas também preocupado com o drama das enchentes, com as ameaças às suas cavernas e grutas e com as paralisações das forças de segurança pública. Sobre estes e outros temas, vamos conversar com o senador Carlos Viana, do MDB, porque o desenvolvimento de Minas Gerais é assunto de Estado. Senador Carlos Viana, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Obrigado, Silvio. Vamos conversar mais uma vez sobre as nossas Minas Gerais. Obrigado, senador. Vamos começar por esse assunto que eu mencionei na abertura, que é a inclusão de 81 municípios aí na área de atuação da SUDENE. O senhor foi o relator desse projeto aqui no Congresso, que virou lei no ano passado. Esses municípios são a maioria ali no Vale do Rio Doce, né, no leste do estado. O que essa inclusão representa para os moradores dessas cidades, desses municípios? E também explica para o nosso público, senador, por que faz sentido incluir na área de atuação de um órgão de desenvolvimento do Nordeste municípios de Minas Gerais que fica no Sudeste? Um bom questionamento, que inclusive ficou por muitas décadas aqui no Senado e que impediu que esse projeto fosse adiante. É bom lembrar que Minas Gerais tem uma boa parte no semiárido que já está na SUDENE desde a criação do órgão, lá nos anos 70, na ampliação. Então, não é nenhuma novidade você ter o estado de Minas Gerais dentro do desenvolvimento do fundo para o Nordeste. Por quê? Ele foi um fundo criado para a convivência com a seca, na época até era chamado de combate à seca, mas hoje a gente sabe que é uma questão de convivência e principalmente do desenvolvimento das regiões, dessas cidades, dentro dessas regiões, com o IDH muito baixo. Da mesma forma, nós conseguimos fazer com que o norte de Minas, o Jequitinhonha, todos eles tivessem essa participação na SUDENE, e o leste de Minas tem índice de desenvolvimento em muitas das cidades também com as mesmas características geográficas do norte e parte do Jequitinhonha e Mucuri. Então isso nós colocamos para os senadores, não foi uma tarefa fácil, simples, porque nós tivemos uma resistência muito grande, é natural, né? A primeira argumentação era de que nós dividiríamos mais o dinheiro que faria falta para os estados do Nordeste, o que não é verdade, porque cada estado já tem a sua quantia, o seu índice delimitado do fundo, e Minas Gerais devolvia a maior parte desse dinheiro por conta da não existência de projetos para o aproveitamento dos recursos. E eu fiquei muito feliz, juntamente com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em nós trabalharmos e entregarmos a esses municípios a possibilidade de novas formas de financiamento. Foram muitos anos de espera para essas cidades, né, senador, como o senhor mencionou. A população já está tendo acesso a esses programas da SUDENE neste ano? Essa é uma grande vantagem da questão dos fundos. O Banco do Nordeste, que é o principal operador, já abriu um escritório de trabalho na cidade de Governador Valadares, que é a primeira delas e, de certa forma, mais beneficiada, e eles já estão podendo apresentar. Qualquer área pode buscar os recursos com juros em menor quantidade. E, principalmente, as empresas que se instalarem ali, as cooperativas que buscarem os recursos, elas têm uma redução no pagamento dos impostos se os projetos estiverem dentro das áreas de interesse do fundo. E hoje, essa realidade já está disponível para os administradores municipais e, naturalmente, para os empresários que queiram investir nessas áreas. Senador, uma das principais rodovias federais que cruza o estado de Minas Gerais é a BR-381, importantíssima para o escoamento da produção agropecuária, para a produção mineral e a produção industrial, evidentemente, né? Mas ela é também tristemente conhecida como uma rodovia da morte, porque são muitos acidentes fatais que acontecem lá. E há anos se espera pela completa duplicação e modernização dessa estrada, o que, entre outros benefícios, claro, vai reduzir esse índice de acidentes. O povo mineiro pode sonhar realmente com a obra de duplicação ainda esse ano, a conclusão dessa obra ou a aceleração dessa obra, porque um leilão de concessão, né, que estava previsto para acontecer no final do ano passado e depois agora em fevereiro foi adiado novamente, não é, senador? Foi uma notícia muito ruim
pela terceira vez o leilão foi adiado. Não há outra saída, esse é um assunto bom de nós conversarmos e deixarmos bem claro aos meus conterrâneos de Minas Gerais. Nós temos um compromisso do governo, e especialmente do meu mandato, em resolvermos a questão da 381. Mas a 381 ela é emblemática, porque o traçado dela é um traçado difícil, ela é uma obra que exige um investimento muito alto por parte do poder público, que não existe a possibilidade. Nós estamos falando aí em 7 bilhões de reais só para a duplicação entre Belo Horizonte e Governador Valadares e mais 4 bilhões para a complementação da 262 de João Monlevade, porque elas vão juntas até um determinado ponto, depois elas se separam. Aí nós temos a 262 até o Espírito Santo. São 11 bilhões. Não há como nós pegarmos esse dinheiro do orçamento para poder... E nós precisamos da duplicação. Há um problema grave, nós temos 12 mil famílias na saída de Belo Horizonte que vivem no entorno da rodovia e que terão de ser realocadas. Quem conseguir a concessão vai ter que construir casa, vai ter que fazer um projeto social, porque nós simplesmente não podemos pegar essa população e jogar a própria sorte. Não é isso, né? A lei brasileira é muito clara sobre essa questão do amparo, a pessoa tem que morar mais perto, ali tem a criança na escola, tem toda uma série de direitos. E isso torna o projeto ainda mais exigente. Agora, o governo, nós ainda tivemos um outro ponto, porque eu venho acompanhando isso com o Ministério da Infraestrutura. Nós tivemos uma inflação de 2 dígitos, uma inflação que atingiu diretamente a construção civil no Brasil. O índice da construção civil no Brasil subiu 11%, 12%, alguns falam até 12,5%. Então, se você tinha uma previsão de lucro no investimento de 7 bilhões, de 8% ao ano, que é a média das concessões, inclusive no mundo, a inflação levou esse dinheiro embora, levou esse lucro embora. E os investidores, que fazem contas muito melhor do que a gente, já logo colocaram, olha, não há como esse modelo dar certo, porque simplesmente o dinheiro que nós vamos investir, a inflação brasileira já tirou o lucro de vários anos. Resultado, o governo vai ter que refazer. Nós já temos uma solução em vista com o Ministério. O governo vai investir 1,8 bilhão de reais para a 381. Vai ser um dinheiro que o Ministério vai usar, que está no Tesouro, que é da devolução das linhas férreas, que nós tivemos a antecipação das outorgas e devolução de linhas. Então, as concessionárias estão pagando ao governo 1,8 bilhão de reais. Esse dinheiro vai ser destinado à 381 como um investimento extra para você corrigir essa inflação, veja, 11 bilhões e meio, uma inflação de 10 alguma coisa, então se você põe 1,8 bilhão, você tirou o desgaste desse ano de 2021, que entrou em 2022 prejudicando. Com isso, outros grupos já se tornaram interessados. Então, além dos 3 inicialmente, já outros começaram a buscar as informações. Isso tem que passar novamente pelo TCU, que eu acredito não deverá demorar muito. Nós agora, já no mês de março, o governo já termina esse projeto, manda ao TCU, e lá para agosto a gente pode ter um novo leilão. Senador, Minas Gerais tinha, né, no passado uma tradição grande ligada ao trem, uma coisa até afetiva dos mineiros com os trens, né, com as ferrovias. Né? Eu sou mineiro, então eu posso dizer isso com certeza. É um trem bom, né? É um trem bom, né? Trem está até na nossa linguagem, né? Até no nosso dia a dia, no nosso falar. Mas é que, na verdade, todos os países desenvolvidos no mundo investiram muito nas ferrovias para conseguir realmente alavancar o seu crescimento, e o Brasil ficou muito para trás nesse sentido. Né? A região sudeste, por exemplo, concentra quase a metade de todas as linhas, que são poucas que existem no Brasil, que estão em atividade. Para Minas, um estado, como o senhor já mencionou no começo do programa, com uma enorme extensão territorial e tão central assim, essas ferrovias seriam cruciais para melhorar muito o desenvolvimento. Como é que o marco legal das ferrovias, que foi sancionado agora em dezembro do ano passado, pode ajudar o Brasil e Minas Gerais nesse caso? Essas coisas são interessantes. Há poucos dias eu estava em um encontro, aí eu comentei que Minas Gerais, da divisa com Mato Grosso do Sul, no município de Carneirinho, a Resplendor, são 2.000 e alguma coisa em quilômetros.
dependendo, você vai levar 2 dias e meio para fazer essa viagem, porque as estradas são péssimas, dentro do próprio estado. Aí até alguém questionou assim, não, mas Minas não tem divisa com o Mato Grosso do Sul. Olha, a gente precisa estudar um pouco mais de geografia, né? Porque usando a geografia, a gente vai entender com clareza o tamanho do desafio que nós temos pela frente. Por exemplo, nós temos municípios em Minas, como João Pinheiro, por exemplo. João Pinheiro tem 17 mil quilômetros de estradas vicinais. 17 mil quilômetros. Você pega Itamarandiba, no Jequitinhonha, por exemplo, você tem 5 mil quilômetros de estradas vicinais no município. Isso, quando a gente tem essa leitura clara, é que a gente começa a entender do que é que nós estamos falando. E no caso das ferrovias, o principal era incentivar novos investimentos. Para isso, nós tínhamos que sair do modelo da concessão, que é o Estado fazendo uma benesse, né? A pessoa tem um dinheiro, aí o Estado dá uma benesse para que a pessoa possa fazer uma rodovia. Olha, isso é totalmente ultrapassado. Se a pessoa tem um dinheiro, se ela vai respeitar todas as regras ambientais, se o risco é dela, por que ela não pode fazer a ferrovia? Foi isso que nós mudamos, num projeto muito bom, inclusive, do senador Jean Paul, que me surpreendeu, por ser ele do PT. Normalmente o PT traz uma mentalidade estatizante, né, do passado. Ele não. Ele trouxe um dos códigos mais modernos para o Senado. Eu participei de todas as discussões e nós mudamos da concessão para a autorização. Então, imediatamente, as empresas que exploram minério, as empresas que transportam grãos, começaram a apresentar os seus projetos. Então, Minas Gerais já ganhou 4 projetos efetivos de ferrovias que vão cortar de Goiás até os portos do Espírito Santo. Isso para o transporte de grãos, para o transporte especialmente de minério e de outros produtos. Para o Vale do Aço, por exemplo, em Patinga, vai ser uma grande oportunidade de escoamento do setor siderúrgico. Para o noroeste de Minas, que é uma nova fronteira de grãos, de soja, vai ser uma forma de chegar com muito mais rapidez aos portos ou do Espírito Santo ou também aos portos do Rio de Janeiro, que é um projeto que é para o Porto Fluminense de Açu. Esse vai ser um dos grandes legados, eu digo talvez o principal deles, das nossas votações no Senado aqui no ano de 2021. Nós entregamos ao Brasil uma legislação muito moderna. Em Minas Gerais, será um dos mais favorecidos. Senador, o povo mineiro é muito religioso. E o índice de ateísmo no estado, por exemplo, para você ter ideia, é um dos menores do Brasil. Pouco menos de 1% da população não é religiosa. Por isso, certamente, deve ter sido muito bem recebida a aprovação no Estado, pelo Congresso Nacional, dessa emenda constitucional que isentou igrejas e templos do pagamento de IPTU, mesmo quando o imóvel é alugado. Qual a importância dessa medida, senador? Esse perfil religioso ele está passando por uma mudança estrutural muito importante, que é a questão da chegada dos evangélicos. Pentecostais, neopentecostais, é diferente do protestantismo. Essas igrejas pentecostais, elas crescem por uma questão de desenvolvimento próprio. Não vamos entrar na questão teológica da fé, da mudança, mas uma igreja numa área de periferia, por exemplo, ela é referência na questão do socorro médico mais rápido, na questão de uma família que passa por um problema sério com relação à pessoa que tem uso de drogas. As igrejas elas se tornam um centro social no papel do Estado. E elas se multiplicam pelo Brasil. Hoje nós temos aí, pelo IBGE, 30%, 35% da população evangélica. Nós vamos ter, muito breve, 45%, 50%, mais da metade dos brasileiros possivelmente vão ter essa mudança. E esses templos, eles são construídos com o dinheiro dos fiéis. No passado, por exemplo, todo loteamento, pelo menos em Belo Horizonte, em Minas Gerais, a praça central era reservada para uma igreja católica. A igreja ganhava o terreno, tinha ali gratuitamente a sua área, né? Isso acabou, a Constituição de 88 terminou com essa legislação. Então, as igrejas elas têm que ser construídas em associação, em cooperação dos membros. E os aluguéis sempre foram um desafio para esses pastores, para essas igrejas, porque elas não têm lucro. Por mais que se diga, por mais que se compare com os televangelistas, as grandes igrejas hoje,
90% delas, 99% eu posso arriscar, são pequenas igrejas. Então, quando eles eram donos do terreno e do imóvel, o aluguel, o IPTU, já estava isento. Faltava a isenção para os aluguéis. Foi o que o Senado deu agora, como reconhecimento, inclusive, pelo trabalho dessas igrejas todas. Eu estou citando em especial evangélicos, porque é a minha denominação, é a minha visão religiosa. Mas isso vale também para todos os terreiros de religião africana, todos eles podem usufruir, tanto os alugados quanto os que são próprios. Para outros, e qualquer tipo de manifestação religiosa, esses templos estarão isentos do IPTU. Nessa pandemia toda, Silvio, as igrejas se mostraram muito fundamentais, assim, muito importantes. Verdade. Na questão do equilíbrio espiritual, no apoio às pessoas, né? Que é um trabalho muito grande que o Estado não consegue abraçar muitas vezes. Verdade. Senador, ainda temos 3 temas aí para conversar rapidamente antes do programa terminar, então vamos dar uma acelerada agora. Minas tem muitas riquezas, e uma delas, evidentemente, são as suas grutas, cavernas, furnas. É uma riqueza maravilhosa que o Estado tem e é fonte de renda por meio do turismo, né? O senhor criticou um decreto do governo federal, de janeiro desse ano, se não me falha a memória, que tratava desse assunto. Por quê, senador? Olha, eu sou da base do governo, sou vice-líder do governo, tenho atuado como líder, mas eu tenho os meus pontos de vista de discordância do governo. Eu pergunto a você o seguinte: o que o Brasil ganha, por exemplo, permitindo exploração de garimpo em terra indígena? É um tipo de produto que vira contrabando, não traz benefício nenhum para ninguém, deixa o meio ambiente destruído e ainda gera um problema social grave e a imagem do Brasil muito ruim lá fora. O Brasil precisa de uma agenda ambiental que nos ajude a preservar esse patrimônio, mas que também nos permita ter desenvolvimento nas regiões. Então, eu critico muito quando a gente quer apenas a exploração pelo lucro. E você tem um patrimônio em cavernas, em Minas Gerais, que é muito rico e ainda desconhecido, porque o Estado não faz o investimento necessário para que você tenha esse patrimônio, todo ele preservado e conhecido. Então, não adianta você abrir um decreto sem conversar com a sociedade, sem conversar com os cientistas, um erro. Governos não podem impor, especialmente quando isso traz toda uma série de consequências para políticas que não foram discutidas corretamente. Então, eu não concordo, eu penso que é preciso rever e chamar a uma discussão mais ampla sobre esse assunto. Exato. Senador, o senhor chegou a ser criticado por conseguir incluir emendas no orçamento da União para destinar dinheiro para recursos para distribuir máquinas e implementos agrícolas e outros equipamentos de infraestrutura para áreas carentes de Minas Gerais, como, por exemplo, já citado aqui no programa Vale do Jequitinhonha, que é uma área bastante pobre do estado. E aí essa mesma região, coincidentemente e infelizmente, foi castigada por fortes chuvas aí na virada do ano, de 2021 para 2022, nesse último verão, e foram exatamente essas máquinas que acabaram socorrendo muitas prefeituras, salvando muitas vidas e ajudando muitos na recuperação de muitas cidades. Conta essa história para a gente rapidamente, senador. Olha, quando nós ampliamos a Codevasf para os municípios do Jequitinhonha, nós replicamos o que eu coloquei lá no começo do programa, um modelo que deu certo, e que era muito mais fácil a gente ampliar em companhia do que a gente tentar uma nova. E pela primeira vez na história, 38 municípios do Jequitinhonha receberam equipamentos que eu destinei, outros deputados também, outros políticos seguiram, outros senadores, mas eu fui o pioneiro nessa questão do investimento. Isso foi muito criticado. Isso gerou até grandes matérias, tratoraço, distribuição de equipamentos pelo líder do governo, senador distribui equipamentos, aí aparece uma foto minha perto de uma máquina com as comunidades, eu distribuí mesmo, distribuí muito equipamento, tratores para assentamentos, tanto de reforma agrária do INCRA, quanto assentamentos que foram feitos até pelo MST, distribuir tratores para essas pessoas, porque esse dinheiro ele tira a enxada da mão dessa família. Ele dá à comunidade a possibilidade de melhorar, e é para isso que serve o dinheiro público. E essas máquinas foram para o Jequitinhonha, tratores, pás carregadeiras, máquinas hidráulicas, caminhões de lixo, cidades que ainda transportavam lixo em carroças. Uma das coisas mais impressionantes do mundo, você chegar numa cidade que é uma carroça que transporta lixo. Um abatedouro municipal
em que as pessoas abatem o gado e trazem em carroças para os mercados. Olha, isso não tem cabimento. Então, o que nós fizemos? Compramos caminhões de lixo, as emendas, mandei muita emenda, caminhão de lixo para o Jequitinhonha, para o norte. Caminhões frigoríficos nós disponibilizamos para as cooperativas. Os tratores para os assentamentos, poços artesianos, fiz muito. Graças a Deus, posso dizer que com muita tranquilidade, apesar da crítica dos meus ex-colegas de imprensa, que estão no papel deles, né? Isso é natural, nós tivemos investigações da CGU, Controladoria Geral da União, investigações do Tribunal de Contas da União, todas elas foram unânimes em dizer que, pelo menos na superintendência da Codevasf em Minas, não houve qualquer irregularidade. Agora sei que o STF também está fazendo uma investigação, que ótimo, faça-se essa investigação à exaustão, porque se houve erros, se houveram, a gente tem que corrigir. Mas a política foi muito acertada, Silvio, porque quando veio a chuva, essas prefeituras não tiveram os recursos do governo do estado, o governo nem lá foi, nem lá, as prefeituras ficaram abandonadas. E o que salvou os prefeitos foram exatamente os tratores e as máquinas que nós entregamos. Senador, nosso último assunto no programa é a questão das greves dos policiais em Minas Gerais. Uma paralisação em fevereiro agora passado, mês passado, foi marcado em Minas Gerais por esse movimento muito forte de policiais civis, policiais militares, agentes penitenciários de Minas Gerais, todos eles reivindicando o cumprimento de acordos pelo governo do estado para a recomposição salarial. Como é que está a situação, senador? Quais as decisões que o Congresso pode tomar para ajudar na solução dessa crise? A polícia de Minas, eu digo, as polícias são muito responsáveis, especialmente a polícia militar. O movimento, que é feito geralmente pelos aposentados ou da reserva, é um movimento que tem respeitado, não há quebradeira, né? Nós não estamos tratando com ninguém que queira prejudicar a sociedade. É uma categoria que quer uma reposição que foi prometida pelo governador e não foi cumprida. Hoje, o Estado de Minas Gerais precisa, com urgência, resolver o problema do endividamento junto ao governo federal. Nós temos uma liminar do Supremo que permite que Minas não pague o dinheiro da dívida. Isso já deve estar aí beirando uns 40 bilhões de reais, mas a prazo. Minas tem que resolver essa questão o mais rápido possível para que essa liminar não caia e inviabilize o Estado. Politicamente, o atual governo perdeu muito tempo. Era preciso que, desde o primeiro ano, esse assunto tivesse sido trazido aqui para o Senado. Minha sala, por exemplo, aqui, eu recebi uma visita, assim como os outros senadores. Nós já poderíamos ter, junto ao governo federal, ao Ministério da Economia, buscado uma solução para que o Estado possa valorizar os servidores, porque é uma questão de inflação muito alta. A situação está sob controle. Agora, eu espero, com toda sinceridade, que muito breve o governo apresente uma proposta que seja razoável e que os servidores também possam compreender o momento difícil pelo qual passa o Estado. Se nós, usando uma expressão popular, esticarmos muito a corda, quem sai perdendo sempre é a população. Mas eu volto a dizer, eu confio muito na responsabilidade da polícia, especialmente a Polícia Militar de Minas, e o exemplo que eles têm dado com relação a isso. E aqui no Senado, nós estamos à disposição. O que nós pudermos fazer, porque é urgente resolver o problema do endividamento. Eu nem vou falar, por exemplo, em programas de desenvolvimento em Minas que não foram feitos. Minas tem um potencial turístico gigante que é relegado a segundo plano. Minas tem a possibilidade de ser um grande centro de tecnologia da informação, também não está sendo respeitado, para buscar umas formas de aumentar a arrecadação. Mas nós vamos achar uma saída. Senador Carlos Viana, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Obrigado, Silvio. Obrigado a você e, mais uma vez, a todos os colegas queridos da TV Senado. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado mais uma vez ao senhor senador e agradeço também a vocês que nos acompanharam até agora. Lembrando que esse programa já está disponível para você baixar ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/TV, no nosso canal do YouTube ou em podcast nas principais plataformas de áudio. Obrigado pela sua companhia e até o próximo assunto de Estado.